Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Ivanildo Batista, da Igreja Batista em Afogados da Ingazeira. Aqui estamos para dar continuidade à série de mensagens que nos fala sobre as riquezas do reino de Deus. E hoje Deus deseja nos falar sobre uma grande riqueza que o seu reino, através do seu Filho Jesus Cristo, ele trouxe para o nosso viver. Nenhum homem cristão conseguiria viver nesta terra se não fosse usando as armas de Deus. E Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ao trazer para nós o reino de Deus, sendo Ele mesmo a maior riqueza do reino de Deus. E nesta ocasião, eu gostaria de lhe convidar a olharmos lá para o livro de Josué, onde encontramos na vida deste líder que substituiu a Moisés e que pôde dar continuidade ao povo de Deus na caminhada que eles empreenderam para chegar até Canaã, a terra prometida. Meus amados irmãos, alguém poderia indagar, mas em Josué nós já temos o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que veio apenas através de Jesus Cristo. Deus, na verdade, ao enviar o seu Filho Jesus, Deus, ao planejar a vinda de Cristo e ao estabelecer a igreja no Novo Testamento, Deus pôde, na verdade, desde o Velho Testamento, ele já tinha projetado a criação do seu reino. E o reino de Deus, como diz Mateus, no capítulo de número 25, 31, ele declara ali: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino de Deus é algo que nos vem de muito tempos atrás, e que com a chegada de Cristo, este reino de Deus foi implantado na vida dos homens. Por isso, baseado nessa história de Josué, neste episódio que a vida dele teve, quando diante das muralhas de Jericó, Josué precisou atravessá-la. Josué que precisava conduzir o povo até Canaã, a terra prometida, encontrou diante dele muitos obstáculos. E um dos obstáculos foi a cidade de Jericó. E em Jericó, o que protegia Jericó eram as suas muralhas. E Josué, ele precisou vencer. E humanamente era impossível, era difícil atravessar estas grandes muralhas. Mas Josué, usado por Deus, Deus pôde, na verdade, colocar em suas mãos riquezas do reino de Deus. E é sobre essas riquezas que nós gostaríamos de falar hoje a você. Essa riqueza se chamam as armas do reino de Deus. E Josué tomou posse dessas armas do reino de Deus. Nós sempre teremos, as muralhas são coisas que ao longo da nossa vida nós sempre encontraremos. Muralhas sempre existirão, obstaculando a nossa passagem, interferindo na nossa caminhada. Mas nós precisaremos resistir, perseverar, enfrentar, porque desde o nosso nascimento até o final da nossa vida, nós encontraremos muralhas. Muralhas que dificultarão a nossa vida nesta terra, mas que com as armas dadas por Deus, que são riquezas do seu reino, nós enfrentaremos e ultrapassaremos estas muralhas. Por isso, meu querido amigo, entenda e não se assuste com as grandes muralhas que a vida lhe apresentar. Elas são, na verdade, propícias a quedas. Se tivermos com o poder de Deus, com as armas de Deus, que são riquezas do seu reino, nós ultrapassaremos as muralhas.
Mas, meus amados amigos e queridos irmãos em Jesus Cristo, as muralhas, elas muitas vezes são criadas pelos homens, mas são muralhas às vezes criadas por nós mesmos. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, às vezes nós nos sentimos tão incapazes, às vezes nós nos sentimos tão inferiores, fracos, e achamos que não podemos vencer as muralhas que existem e aparecem nas nossas vidas. Mas às vezes essas muralhas aparecem apenas porque nós mesmos as criamos. E talvez essas sejam as muralhas mais difíceis de vencer, porque nós mesmos criamos essas muralhas. E nós, muitas vezes, não criamos em nós a força para vencer essas muralhas que estão, muitas vezes, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que às vezes estão no nosso próprio coração e passam a dificultar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, os nossos alvos, os alvos que estão do outro lado e precisam ser alcançados. Mas às vezes há muralhas que nós mesmos criamos. Mas há as muralhas criadas pelos homens, há as muralhas criadas pelos nossos inimigos, por aqueles que não querem ver nós passarmos, vencermos, chegarmos às nossas metas e conquistarmos as nossas vitórias. Mas Josué estava de posse das armas de Deus. E essas armas de Deus, irmãos, elas podem ser adquiridas por cada um de nós. E se nós olharmos agora para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, este homem que teve tantas muralhas diante dele, muralhas que precisavam ser rompidas, derrubadas e vencidas. E nós encontramos no livro de Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos estarmos firmes, porque as muralhas são coisas firmes, as muralhas são coisas grandes e elas precisam cair, mas só homens fortes, assim como as muralhas são fortes, só homens fortes, só homens usando as armas de Deus poderão fazer cair essas muralhas. Olha, meus amados irmãos, Josué teve nas mãos esta riqueza do reino de Deus. E o próprio Paulo teve nas mãos esta riqueza do reino de Deus. E ele nos diz que essas riquezas que são as armas do reino de Deus, nós podemos tomar posse de cada uma delas. E em Efésios, capítulo de número 6, nós encontramos ali a armadura de Deus, onde Deus coloca nas nossas mãos para enfrentarmos as lutas desta vida, as suas armas. E que armas são estas? Ele diz lá, cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usando o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, mas também usando o capacete da salvação e tendo as sandálias nos nossos pés, na preparação do Evangelho, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Então, amados irmãos, olha, Deus nos trouxe em Jesus as armas. Deus nos trouxe riquezas que são as armas do seu reino. E nós poderemos vencer, derrubar essas muralhas, como Josué derrubou, pelo poder de Deus. Deus orientou que ele pudesse ir com os sacerdotes e pudesse rodear a cidade. E pudesse, durante 6 dias, eles estariam rodeando esta cidade de Jericó. E no 7º dia, os sacerdotes tocariam a trombeta. E assim o povo gritaria.
e enfrentaria, na verdade, não apenas esta muralha, mas nós, como povo de Deus, enfrentaremos toda e qualquer muralha que se levante, não permitindo que cheguemos a Canaã celestial. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus em Cristo, e por isso Paulo dizia: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já aprendemos que Cristo é a maior riqueza do reino de Deus, e Ele está em nós. Cristo é a nossa maior arma, e com Ele seremos mais do que vencedores. Por isso quero te abençoar em nome de Jesus neste dia. Que Deus esteja guardando a tua casa, a tua família, que a muralha do Senhor esteja a nos proteger, porque Deus é a nossa fortaleza. Sim, Josué derrubou, pelo poder de Deus, as muralhas de Jericó. E você também, tendo Cristo na sua vida, derrubará toda e qualquer muralha, mas use as armas de Deus, porque nenhum homem derrubará muralhas, se não for pelo poder de Deus e usando as armas de Deus. Queridos irmãos e amigos, que nós tomemos posse do tesouro de Deus que veio em Cristo Jesus para as nossas vidas. Que você ainda que não tem Jesus na sua vida, entregue a sua vida a Ele, reconheça os seus pecados, se arrependa e faça de Jesus o seu tesouro maior, tendo nele a salvação e a vida eterna. Que Deus te abençoe e nos abençoe hoje e sempre, derrubando as muralhas em nome de Jesus.